Olá infinitas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Antes de mais, não se esqueçam de deixar já like neste vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações para nunca perderem nenhum dos meus vídeos. Sem mais demoras, vamos passar ao vídeo. Então hoje o tema que trago para o vídeo é assim, dicas sim, que fortalecem a autoestima de uma pessoa. Dicas ou atitudes. Portanto, uma delas é aprender a falar não. Nós, para tentarmos ter uma autoestima mais elevada, temos que saber dizer a altura certa para saber dizer não. Tanto a certas situações que nos acontecem, como a certas pessoas. Porque se nós formos sempre a dizer sim, elas vão acabar por abusar da nossa confiança e vão achar que por nós lhes dizermos sempre sim, podem fazer tudo o que querem connosco, que se podem intrometer na nossa vida, que tipo, depois não conseguimos criar aqueles limites ou aquelas barreiras, tipo, entre, imagina, no caso de amigos, entre o que é supostamente uma amizade assim normal, do que é tipo alguém tentar intrometer-se à força toda ou tentar dizer, tu não deves fazer assim, eu se fosse a ti fazia assado. Mas eles têm que perceber que a vida não é deles, a vida é nossa, nós já tivemos uma história, já passámos por certas situações, já aprendemos também com alguns erros que aconteceram devido a essas situações. Portanto, eu acho que nós devemos ser sempre fiel a nós mesmos. Devemos sim também, claro, ouvir a opinião dos outros, mas tipo, fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para nós e para a nossa vida. Porque senão a vida é dirigida pelos outros e não por nós. Outro tópico é impor limites. Lá está, tem muito a ver com aquilo que eu disse. Temos que impor limites, neste caso, aos outros se meterem na nossa vida, mas também impor limites do género, por exemplo, nós estamos a passar alguma situação e temos que pôr tipo, limites em entraves, tipo, agora dizer, por exemplo, saber dizer chega, tipo, por exemplo, não querer sofrer mais por uma determinada pessoa, ou porque a pessoa tipo, não nos valorizou como devia, ou porque a pessoa tipo, só se aproxima, por exemplo, de nós por interesse, ou sabia que nós, por exemplo, que era o nosso ponto fraco e então tipo, jogou com esses sentimentos. Então acho que nós temos que saber pôr uns limites, tanto aos outros como a nós mesmos. Porque se nós não impusermos limites a nós mesmos, vamos estar sempre a magoar-nos e vai chegar a um ponto em que já estamos tão mal, que tipo, já achamos que não vale a pena viver ou que já não vale a pena lutar, porque sinceramente a vida está uma porcaria e já não faz muito sentido estar aqui se não temos assim um objetivo ou nenhum foco em especial. Depois, esta próxima é muito importante, que é valorizar as nossas qualidades. Por exemplo, quando nos perguntam para enumerar qualidades e defeitos, nós, por exemplo, os defeitos conseguimos, por exemplo, arranjar para aí uns 10. Mas, por exemplo, nas qualidades, ficamos para pensar, imagina, dizem-nos, por exemplo, para. Diga aí 5 qualidades, nós, se for preciso, só encontramos uma ou duas. Nós somos muito mais negativistas do que positivos. Então, temos que tentar melhorar esse lado, que é, temos que tentar valorizar as nossas qualidades. E isto não é ser convencido, é ter tipo amor próprio, porque todas as pessoas têm defeitos e qualidades. Há umas que se notam mais os defeitos, porque têm um determinado feitio e são piores nesse sentido, mostram mais o seu lado mau, mas também há muita gente que é o oposto, que mostra muito mais o seu lindo coração e que também tem muitas qualidades. Toda a gente tem qualidades e defeitos, ninguém é perfeito, como é óbvio, mas acho que nós, por exemplo, dizermos, por exemplo, a nós mesmos que, sei lá, que se calhar já somos muito fortes por algumas coisas que já passámos. E eu acho que isto não é ser convencida, é mesmo ter amor próprio e ter consciência que se calhar outras pessoas no nosso lugar não tinham aguentado tanta coisa. Por exemplo, de sermos fortes, por exemplo, de sermos, por exemplo, muito amigos dos nossos amigos, que é uma característica que hoje em dia já muita gente perdeu, porque lá está só se aproxima por interesse. Ou pronto, características assim fortes da nossa personalidade que no passado, por exemplo, e se calhar não era tão evidente, mas que com o passar do tempo e com esse mesmo passado, aprendemos que melhoramos nessas características. Outra muito importante é evitar relacionamentos destrutivos. Isto prende-se um bocado àquilo que eu já disse, que é, por exemplo, se nós estamos a ter um relacionamento com alguém, seja de amizade ou namoro, mas estamos a ver que isso já não é benéfico para nós, porque ou a pessoa não nos valoriza, ou sentimos que só nós estamos a dar de nós a essa pessoa e a essa relação, e essa pessoa não está a valorizar, não está a dar na mesma intensidade que nós esperaríamos, acho que é hora de dizer basta, porque se nós continuarmos a alimentar isso, o que vai acontecer no final é que a outra pessoa a relação, por exemplo, vai acabar, a outra pessoa vai continuar muito bem e nós é que vamos acabar a chorar no final, ou vamos acabar muito tristes, muito magoadas, muito mais frias. Vamos estar com aquela sensação de não queremos mais isto para nós, não queremos, por exemplo, namorar mais, nem ter mais uma relação de amizade, porque tipo, foi tão mal para nós, porque nós entregámos-nos tanto a alguém
estávamos a gostar tanto da pessoa e como não sentimos o retorno de volta, acho que acabamos por ficar muito mais frio, muito mais fechados, muito mais reservados e isso vai fazer com que possivelmente nas próximas relações futuras nós não queiramos arriscar e podemos estar a perder uma grande oportunidade para sermos felizes. Outra dica, ter pensamentos positivos. Eu sei que isto nem sempre é fácil, porque há muitas coisas na vida que vão acontecendo que nós não vamos ter, que nós temos tendência a pensar mais negativamente do que positivamente, mas é muito importante arranjarmos tempo para tentarmos ter pensamentos positivos, porque é como costumam dizer, a felicidade não dura para sempre e há sempre há dias melhores a nos vir. Se agora estamos a passar um momento menos bom, é porque se calhar mais para a frente vamos passar outros melhores, que se não estivéssemos a passar isto agora nunca iríamos dar valor mais à frente. Eu sei que é muito difícil a pensar deste ponto de vista, porque nós lá está, temos tendência a ser muito negativo e a pensar que se agora está a correr mal é porque mais para a frente se calhar ainda vai correr pior. Mas acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer, na altura certa. E acho que se agora não estivermos a passar esses momentos que gostaríamos, acho que mais para a frente ainda tem uma coisa melhor por vir. Portanto, não percam a esperança que alguma coisa boa está por vir. Depois, criar projetos para o futuro. É muito importante ter tipo um foco ou planos ou metas ou objetivos que nós estamos a alcançar. Porque para além de se tornar muito mais fácil para nós saber os motivos pelos quais queremos lutar, acho que é muito enriquecedor porque sabemos aquilo que queremos para nós e para a nossa vida. E se nós sabemos isso, é muito mais fácil depois não deixar que lá está que outras pessoas apareçam na nossa vida para tentar que a gente não consiga fazer isso. Acho que se nós sabemos muito bem e tivermos muito assente a nossa ideia, aquilo que queremos, acho que ninguém é capaz de vir para a nossa vida e tentar que isso não aconteça, porque nós somos os donos da nossa própria vida e se nós sabemos dizer não, que esta pessoa não entra e não vai fazer isto, e se nós tivermos uma personalidade forte e sabemos dizer que agora é hora de nós pensarmos por nós e lutarmos por aquilo que queremos, acho que sinceramente isso vai fazer toda a diferença. Outro tópico essencial é ter um hobby ou uma atividade de lazer. Isto sem dúvida nenhuma que é também uma das coisas mais importantes, porque temos que arranjar coisas para nos distrairmos e para passarmos o tempo, para não estarmos sempre a pensar lá estar naquelas coisas negativas e mesmo para nos sentirmos úteis, tipo motivados, assim, com uma rotina, para não estarmos sempre a fazer o mesmo ou uma coisa monótona que se calhar caímos mais facilmente em depressão ou assim. Acho que ter sempre um hobby ou uma coisa que nós adoremos fazer e estarmos com as pessoas que nós mais gostamos também é muito importante. É importante ter aqueles momentos sozinho assim para pensar realmente aquilo que queremos, mas também é muito importante passar tempo com as pessoas que nós mais gostamos, porque senão também ficamos uma vida muito vazia e também acabamos por cair mais facilmente nessa tal doença da depressão e acho que também não vale muito a pena, não é? Depois, cultivar as amizades. É muito importante valorizar quem nos valoriza, tanto a nível de amizades como de namoros. Mas as amizades, sem dúvida, que também são um dos pontos fortes, porque eu sei que há muita gente, por exemplo, tal como eu, que não é muito desabafar com amigos ou com pessoas assim mais próximas de nós. Mas, se és uma pessoa que tem facilidade nisso, continua assim, porque as amizades, sem dúvida nenhuma, que te vão ajudar a libertar-te daquilo que estás a sentir negativamente. Porque, por exemplo, se for uma pessoa como eu, que não, lá está, não desabafe, fica a guardar tudo e a acumular tudo em si, e depois é muito mais difícil, como não temos a facilidade em exteriorizar as coisas, nem aquilo que sente, é muito difícil, porque depois os problemas parece que começam a ficar muito grandes, e depois chega uma altura em que nós já não aguentamos mais e começamos a arrebentar, e depois fazemos coisas que provavelmente nos vamos arrepender, e isso, portanto, eu acho que se tivermos os amigos certos ao nosso lado, e se soubermos valorizar realmente os verdadeiros, não é aqueles que supostamente fingem estar e depois nós precisamos ou estamos mal e não vêm. Nós temos é que valorizar aqueles que estão sempre, nos bons e nos maus momentos. Depois, outro tópico é cuidar de nós mesmos. Nós temos de cuidar de nós mesmos. Uh, Emocionalmente, lá está fisicamente, obviamente, mas principalmente emocionalmente. Temos que saber aquilo que nós queremos sentir, tipo, do género, aquilo que é benéfico para nós sentir. Por exemplo, lá está, se for uma relação que nós estamos a ver que tem pernas para andar, seja de relacionamento, de amizade ou namoro, por exemplo, é saber aproveitar e saber retirar o melhor dessas relações. É que, tipo, cuidarmos de nós, tipo, dizemos que agora, por exemplo, se achamos que é uma relação que não vai ter muito futuro, por exemplo, é tentar cortar logo por ali, porque se nós depois começamos a acumular muitos sentimentos negativos, vamos lá estar, depois isto é tudo um ciclo, vamos começar a ter pensamentos negativos, a ficar mais sozinhos, a ficar mais
isolados, portanto começa a atrair muito mais coisas negativas, portanto cuidar de nós mesmos é super fundamental. Depois, outro tópico, aprender com os nossos erros. Isto é sem dúvida nenhuma um dos principais, um dos mais fundamentais, porque todos nós temos um passado, todos nós temos uma história e todos nós fizemos coisas que se calhar nos arrependemos, mas que no momento nos pareceram as melhores. Lá está. Como nós amadurecemos ao longo da vida. No passado não sabíamos tanta coisa, nem éramos tão maduros como somos hoje em dia. Portanto, também é normal que cometamos alguns erros que se fosse hoje em dia se calhar fazíamos de maneira diferente. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma aprender com esses erros, seja de que tipo for, por exemplo, pessoas que se afastaram, relações que fracassaram ou outros tipos de coisas, eu acho que é muito fundamental para não voltarmos a repetir estes mesmos erros no presente e para podermos ser novamente felizes sem olhar para trás, para o passado, porque o passado é passado, quem vive de passado, como costumam dizer, é museu. Nós temos é que viver o presente e olhar para o futuro. Depois, por exemplo, reservar algum tempo para fazermos coisas novas, coisas, por exemplo, que nós sempre gostávamos de fazer, mas nunca fizemos, ou coisas que normalmente durante os dias não temos muito tempo, mas, por exemplo, ao fim de semana temos, então fazer essas coisas, por exemplo, ler um livro, sair, viajar, ir às compras, tipo, assim, algum tempo de relaxamento, sem estar a pensar nos problemas, só mesmo relaxar, pronto. Depois, lá está, é tentar procurar manter-nos positivos e reconhecer tipo, as nossas conquistas, tipo, do género, valorizar aquilo que nós conquistamos, porque foi conquistado por nós, não foi tipo dado de mão beijada, nós tivemos que trabalhar muito, batalhámos muito para conseguir aquilo, portanto acho que é quase como darmos uma própria recompensa a nós mesmos, porque temos conseguido aquilo, porque supostamente batalhámos muito, demos muito de nós e o resultado foi o esperado. E depois, o último que eu tenho é valorizar o que nós já temos. E é enquanto o temos, não é depois, não é tipo perder para depois darmos valor, não, é dar valor para não perder. É tipo, é enxergar as características positivas naquilo que tudo nos acontece. Eu acho que é basicamente é darmos valor, por exemplo, às pessoas que supostamente sempre estiveram lá para nós, que sempre nos apoiaram, que sempre nos aconselharam, que sempre estiveram lá nos bons e nos maus momentos. Eu acho que basicamente é isso. E pronto, estas foram as dicas que eu encontrei. Claro que existem muitas mais, mas tipo, estas acho que são assim as fundamentais para aumentar melhor a autoestima. Espero que tenham gostado. Digam aqui o que é que acharam destas dicas, se acrescentavam alguma, ou deixem aqui nos comentários que eu vou estar a ler. E pronto, chegou ao final deste vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar as notificações. E até ao próximo vídeo.